Eu demorei muito para pegar o ritmo de One Piece. Isso é uma confissão que eu preciso fazer. Eu me lembro de receber, de ganhar um DVD de um tio meu, e lá tinha os primeiros 20, 30 episódios, chegando ali até o arco da Kaia, onde o Luffy ajuda o Usopp e ele entra pro bando. Contudo, eu me lembro claramente de como eu gostei do ritmo e principalmente de como o personagem do Luffy me cativou. Me recordando agora, eu não me lembro de nada em específico que me cativou. Ok que tinha o Chapéu de Palha na época, mas apesar do apego que ele tinha e de ser algo que lembrava ele, o Shanks, pra mim não era algo tão significativo quanto é hoje como uma grande marca de One Piece. Então pra mim era um outro sentido, um sentido mais simples. E agora, estando mais velho, eu começo a entender um pouco sobre o que me fez me apaixonar pelo personagem do Luffy e pensar que eu poderia seguir ele para qualquer lugar que ele fosse. E hoje eu entendo que entre os seus fracassos e as suas vitórias, o Luffy é um personagem muito complexo, mas para cima e para além disso, ele é um personagem que ressalta a potência de um ser humano perante a vontade do sistema que quer se opor a ele. Então, hoje eu quero falar sobre o personagem do Luffy. Quero falar um pouco sobre One Piece e me aprofundar bastante no gênero, no mangá e em como ele retrata um quesito e um fator filosófico que, olha, você não pensaria muito que isso poderia vir de um anime como One Piece, mas acredite, isso vem. Olá, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar, bem-vindos de volta aqui ao quadro e dessa vez iremos falar sobre One Piece. Mas antes de começarmos, aqueles avisos bem breves. O primeiro deles é que se você não é inscrito, pedir para você se inscrever no canal, porque é muito importante, isso ajuda muito aqui a eu continuar criando conteúdo, ajuda no engajamento, deixar o curtir de uma vez também que ajuda bastante e após se inscrever, ativar o sino de notificações, porque assim o YouTube te notifica sobre novos vídeos que estão saindo aqui no canal, ok? E também nossas redes sociais que estão todas na descrição. E também um outro aviso rápido, bem breve. Eu escrevi um livro, publiquei ele, o nome é O Desbravador do Tempo. Basicamente é um romance de ficção científica, onde acompanhamos o personagem Deck viajando pelo tempo e indo parar no ano de 1930 no Brasil. Então, tem muitas reviravoltas, tem muitos personagens que são cativantes e que ao mesmo tempo vão te deixar com um pouco de raiva. Então, eu acredito que você vai gostar. O link também vai estar aqui na descrição, ok? Mas ok, o que eu quero falar inicialmente é sobre o entendimento que temos sobre Shonen. Porque caso você não saiba, Shonen não é um gênero. Na realidade, é uma definição demográfica no Japão. Hoje em dia é muito falado como se fosse um gênero, um formato. E isso é normal devido à popularização da palavra na internet, que dá nome para diferentes animes e mangás como Dragon Ball, One Piece, Naruto. Contudo, é uma definição demográfica voltada ali para os adolescentes, entre a faixa dos 12 e 18 anos, e mais precisamente meninos, ali do gênero masculino no Japão. Isso serve principalmente porque ajuda a definir qual vai ser o direcionamento de vendas que a editora vai ter para determinado público. Então, na maioria das vezes, esse tipo de mangá é vinculado para um público específico. Então, a questão demográfica ali é muito importante para a indústria do Japão de mangás. Só que a gente tem o Negetsu Shonen,
que se no caso shonen é uma definição demográfica, Negetsu Shonen seria a fórmula. Como temos, por exemplo, no cinema, que é muito falado hoje em dia, a fórmula Marvel, né? Que é o formato que a Marvel e a Disney fazem os seus filmes de super-heróis. Basicamente, o Negetsu Shonen segue algo muito similar. Basicamente, esse formato, né, surge nos anos de 1930 e ali a gente já vê mangás e obras que mostram essa fórmula. E isso ocorre por quê? Porque basicamente era com o objetivo de trazer os jovens para um lado mais patriótico, para mostrar ali o que eles poderiam fazer em prol do seu país e também mostrar o valor do sacrifício. Essa era basicamente a principal fórmula ali, o principal objetivo que eles tinham, que eles queriam alcançar. Futuramente, é claro, com o passar do tempo, isso também ocorre novamente, mas basicamente dessa vez para ensinar coragem, valores éticos para os jovens através de personagens e histórias desse formato, dessa fórmula. E aí nós temos algumas etapas que definem basicamente essa fórmula, né, o Negetsu Shonen. Porque a gente tem basicamente 3. Primeiro, o protagonista tem que ter um grande sonho, como se tornar o rei dos piratas, ou se tornar um Hokage, ou se tornar a pessoa mais poderosa do planeta. Enfim, ele tem que ter um grande objetivo. O segundo é que ele tem que alcançar esse objetivo através de um grande esforço. Então vai ter desafios, sacrifícios, os seus próprios valores serão postos à prova e tudo isso define muito do próprio personagem. E também o poder da amizade. Sim, algo que hoje em dia é muito falado como se fosse um meme, na realidade faz parte da própria fórmula, onde muitas das vezes a amizade e a valorização da amizade vai se provar como algo útil para ultrapassar os seus objetivos. Então, falando dessa maneira, você já consegue entender um pouco o motivo de isso ser usado para incentivar os jovens a pensar de uma maneira mais patriótica ou pensar a ter um lado onde o sacrifício não é algo tão ruim assim, o sacrifício é através de um objetivo maior, de um grande sonho. Então, tudo isso está presente nessa fórmula, nesse formato. E um fator principal também é que normalmente o protagonista da fórmula Negetsu Shonen, à primeira vista, a gente tem alguém que é normal, que não tem grandes características que possamos identificar. E eu digo grandes características comparados, por exemplo, a animes como Yu-Gi-Oh!, como JoJo Bizarre Adventures, onde o protagonista normalmente tem um design muito característico. A primeira vez que vemos Luffy, Goku ou Naruto, visualmente, os seus estilos acabam sendo bem simples. E eu não digo simples devido à forma como é feito, mas eu digo simples ao olho daquele mundo. O Naruto, a primeira vez que vemos ele no mundo ninja, é alguém que é simples. O Luffy é a mesma coisa, afinal de contas estamos vendo piratas. E o seu chapéu de palha, a gente, à primeira vista, não sabe o motivo dele usar ele. Então as características elas vão ganhando forma com o tempo. Mas isso muito mais por conta da história do que por conta do primeiro impacto de um design que foi criado para impactar. E isso tem um propósito que envolve também a identificação. Como é algo feito para o público jovem, querendo ou não, tem que haver ali uma forma de se identificar, a forma de você se perceber naquele personagem. そういうのはちょっとあるんですけど、それを教えちゃうとみんなヒットしちゃうんで、それはちょっと内緒でヒットするのはちょっとわからないですけど、ヒットしないのはおそらくキャラクターに、共感できない漫画、特に主人公に共感できない漫画っていうのはなかなかヒットしづらいんじゃないかなとは思います。E um outro fator também, muitas das vezes, é a ausência de uma figura paterna. Pensando no Japão ali de 1930 e dos anos seguintes, principalmente os anos pós-guerra, nós tínhamos muitos jovens com a ausência de uma figura paterna devido ao fato de seus pais terem ido para a guerra. Com isso, essas histórias têm o propósito de mostrar um outro lado. Primeiramente, que a superação vem para além dessa figura paterna, com a ausência dessa figura paterna.
Os 3 personagens que eu falei aqui, que são os principais desse gênero, de certa forma, Naruto, Goku e Luffy, todos eles não têm pais. E no próprio Dragon Ball, por exemplo, o filho de Goku, Gohan, também acaba sofrendo com esse mesmo fator, porque afinal de contas, o personagem Goku morre e o Gohan se torna também órfão. Então, tudo isso é em volta ali do gênero em si. E para além disso, tem muito o fator do mentor, da figura paterna para além da figura que você tem em casa, da figura que envolve um sangue biológico. E na maioria das vezes, esse mentor assume uma figura paterna, mas também assume uma figura que vai te direcionar para os seus objetivos. No caso, a gente tem o Luffy com o Shanks, que com a ausência do pai dele, o Shanks assume essa figura paterna ali, principalmente no início do anime e do mangá, e com isso ele incentiva e influencia muito a história e os objetivos do Luffy, principalmente em ele querer ser pirata. E isso também remete ao fator de que na maioria das vezes, quando a gente pensa em jovens entrando para colégios ou entrando, por exemplo, para o exército, eles têm que seguir um comando, seja do seu comandante, do seu professor, e com isso, na maioria das vezes, eles acabam encontrando figuras paternas nessas figuras sociais. Querendo ou não, isso é um fator que na maioria das vezes vai e pode acontecer, e provavelmente aconteceu com você também na escola, por exemplo, quando você tinha um professor que você gostava muito. Então esses fatores definem muito o formato do Nekketsu Shonen, a fórmula que é usada para criar essas histórias, que até hoje nós temos, por exemplo. Apesar delas fugirem um pouco, na maioria das vezes, utilizarem de outros formatos para reinventar a própria fórmula, tudo isso ainda existe. Seja em My Hero Academia, com o Deku e o All Might, ou Jujutsu Kaisen, com o Itadori e o Gojo. Então, o formato ainda está ali, e o formato ainda influencia muito o impacto que isso vai ter ali, principalmente na comunidade e na cultura do Japão. E eu falei tudo isso por quê? Porque tudo isso define uma fórmula, correto? Define um formato e como que basicamente o Oda, o Eiichiro Oda, criou o mundo de One Piece, principalmente o personagem do Luffy. Contudo, como eu disse, no desenvolver da história do personagem, a gente vai ver essa história e esse personagem em si se modificando, assim também como seus valores. Porque, apesar de seguir uma fórmula, One Piece parte para um outro caminho e se utiliza da própria narrativa para apresentar basicamente o personagem absoluto dessa fórmula. E eu vou te explicar um pouco o porquê disso. E, avisando, teremos spoilers. Spoilers bem sérios sobre o arco de Marineford e alguns spoilers sobre principalmente o arco de Wano, que é o último arco mais recente que tivemos aí de One Piece. Só que de Wano vai ser spoilers leves. De Marineford serão spoilers mais graves. E de Enies Lobby, alguns outros arcos que irei citar aos poucos. Então, se você só assistiu a série live action, recomendo que, se você quiser evitar spoilers, não assista. Mas olha, eu digo de antemão, isso não vai afetar tanto assim a sua experiência, ok? Então vamos partir agora para um pouco mais aprofundado sobre a análise de Luffy no mundo de One Piece. Primeiramente, eu quero falar que o Luffy, apesar de cair muito em um formato e uma estrutura que você pode pensar que se assemelha muito aos heróis modernos, até mesmo aos heróis ocidentais, tanto que comparam, querendo ou não, a personagens como Homem-Aranha ou Superman, acaba fugindo um pouco aqui do formato. Primeiramente, por quê? Superman é um super-herói que já nasce absoluto, ele já nasce superpoderoso. E em One Piece e em mangás do gênero, o super-herói, no caso ali, o personagem principal, ele tem que evoluir progressivamente, ou seja, ele começa fraco e vai evoluindo. Segundo, que o Luffy acaba caindo muito mais em um formato de herói trágico do que no formato dos heróis modernos que temos, por exemplo, no Ocidente. Digo isso porque, pegando aqui, por exemplo, uma análise que o próprio Aristóteles faz ali da peça de Ion, que basicamente é um personagem que está buscando entender a sua própria linearidade, sua própria linha biológica ali, descobrir
de quem ele é filho, e também o rei Édipo, no caso também, o herói trágico, ele é alguém que não necessariamente é envolto de tragédia, não necessariamente o seu final é triste, mas tem alguns fatores que influenciam ali. Dentre eles, de que ele precisa existir nele uma moral que influencia ele a cometer e fazer atos bondosos, mas que ao mesmo tempo precisa haver a vontade de fazer esses atos. O que eu digo em relação a isso? Que basicamente não basta ele querer. Ele é um personagem que tem que fazer e suas ações modificarem aquele mundo de alguma forma. Em segundo, o personagem trágico não é um personagem perfeito. Ele comete falhas. Só que essas falhas, normalmente, acabam não sendo influenciadas diretamente por ele. Ou quando são, ele não sabe muito bem o que causou aquilo. Normalmente a gente tem personagens que, por exemplo, acaba outro personagem falecendo devido à culpa dele. Só que ele não entende muito bem o real motivo daquilo ter acontecido, mas ele entende que suas ações fizeram aquilo ocorrer. Então há todo um desenvolvimento para ele entender o porquê suas ações acabaram ocasionando naquilo. Já do outro lado, a gente tem a questão de que movimentos e ações acontecem dentro desse mundo e coisas ruins acontecem, só que normalmente essas coisas ruins envolvem ele, mas não necessariamente ele compreende aquilo porque a sua vontade está sobressaindo aquilo. E aí ele precisa pausar, digamos assim, suas motivações em volta daquela vontade para entender o que suas ações causaram ali naquele mundo. Aristóteles também defende uma ideia para esses personagens de que não precisa necessariamente haver um final feliz, porque isso acabaria ocasionando em uma certa infantilidade da plateia. Ele fala sobre o final feliz para os bons e o final ruim para os maus, e mostrar esse final ruim para os maus. Contudo, é um enredo que parte para uma ideia complexa, porque justamente mostra uma outra perspectiva do personagem ao final, e que não necessariamente precisa mostrar a resolução daquela história no final, que ela pode ser feita ali antes de contar o último ato, e no último ato em si, por exemplo, mostrar o que foi-se dos personagens em volta ali daquela história, como por exemplo, o que ocasionou uma determinada morte de um personagem, um determinado fim de outro. E é claro, há também a forma de reconhecimento daquele personagem, de entender as suas ações, seja através de símbolos ou de signos que são capazes de serem identificados, e com isso é mostrado o que permite aquele personagem se entender naquele mundo e, a partir daquela tragédia, de certa forma, ele caminhar para um outro lugar. E isso tanto feito na tragédia quanto na comédia. E aqui em One Piece nós temos algo até tragicômico na maioria das vezes. E eu falei isso também para você entender um pouco sobre a visão do Luffy como esse personagem mais trágico. Porque apesar de inicialmente ali na história de One Piece nós temos um personagem que é mega carismático, que sorri o tempo inteiro e que quando ele sofre com algo, ele consegue sobressair aquilo de uma maneira muito tranquila, não é bem assim no decorrer de toda a história. A gente tem nos arcos iniciais, por exemplo, no primeiro arco ali de Alabasta, ele enfrentando o Crocodile. Ele sofre muito, ele apanha, ele acaba perdendo amigos algumas vezes, só que as consequências daquelas ações, daquela história, acabam muitas das vezes afetando outros personagens. Suas próprias ações, às vezes, acabam afetando, por exemplo, a Vivi, que tem seus objetivos próprios, só que o Luffy é tão centrado nos seus próprios, de ser o rei dos piratas, que muitas das vezes ele acaba ficando, de certa forma, cego perante o que ele pretende alcançar ali, caso queira ajudar de fato seus amigos ou não. Então ele acaba perdendo para o personagem Crocodile, só que depois ele acaba vencendo. Então há toda uma reviravolta na trama ali que pode se remeter sim a um herói trágico, a uma tragédia de certa forma grega ou a uma comédia grega. Só que conforme a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que essa tragédia parece que vai ser muito maior do que a gente espera. E aí a gente vai chegar no filósofo Nietzsche. Por quê? Ele é muito importante para a análise que eu vou fazer aqui. E principalmente sobre a sua obra Assim Falou Zaratustra. No livro, o filósofo descreve 3 estados de espírito, digamos assim. Há o camelo,
que carrega o peso das tradições morais. Há o leão, que deseja rugir, que deseja mostrar sua vontade, seu valor para o mundo, e a criança. E Luffy representa muito essa criança em si, que muitas das vezes os próprios fãs acabam olhando para ele pensando: ah, ele é um personagem muito infantil. E até os que não são fãs, principalmente, é claro, também. Olha para ele e fala: ah, ele é um personagem que age como uma criança. Mas, de fato, o Luffy é uma criança nos seus pensamentos. Porque ele não segue valores, seja da marinha ou da pirataria, onde a gente tem esse mundo que é dividido entre dois lados. Ele segue seus próprios objetivos. E esse é o ápice do espírito quando Nietzsche descreve, porque basicamente é quando você assume uma ideia que vai para além da moralidade, que vai para além até mesmo do sentimento de querer fazer algo. Você simplesmente faz. Para Luffy, ser o rei dos piratas não é ter um título para operar ou governar um certo povo. Ele quer ser o rei dos piratas porque, de acordo com ele, ser rei dos piratas é ser a pessoa mais livre do mundo. E com isso, ele opera por seus próprios instintos e desejos, indo para algo além de si próprio. E com isso, seus afetos e instintos superam os governos, superam as vontades de terceiros e também a própria pirataria, que é o mundo onde ele se apresentou e se alocou. Ele só é um pirata porque isso está de acordo com o instinto e os afetos que ele busca, que é ser o rei dos piratas, que é alcançar essa liberdade. ルフィって僕にとって理想的な子供なんです。大人になるといろんな会社に入ったらやりたいことができなくなったりとか、そう社会に出るといろいろ自由が利かなくなるのに子供の心を持ってるから何でも好き勝手にやっていく。 E a gente entra principalmente no conceito de Ubermensch, do Superman, no caso de Nietzsche. O homem que superou a condição humana, que superou o próprio niilismo. Que muitas das vezes as pessoas falam que o Nietzsche é niilista, e não, ele não é. Ele fala sobre a superação do niilismo, que essa é uma etapa para você alcançar esse estado. Que basicamente é a superação de valores morais ou valores religiosos. E o Luffy parte muito disso. Ele nunca pede permissão para fazer algo. Os seus valores, a sua potência em si, existe para além desse mundo onde ele está presente, e de que ele vai buscar modificar ele através da sua própria existência. E o Nietzsche também fala sobre como ele valoriza o riso e a dança como formas de expressões sobre a valorização da vida, sobre como isso mostra a valorização e como que é um festejar perante a vida. E o Luffy é muito disso. Ele dança, ele festeja, ele ri, e ele ri mesmo perante a morte, que inclusive é uma das cenas mais impactantes que a gente tem ali nos arcos iniciais de One Piece, onde o personagem Buggy vai estar próximo ali de dar um fim a ele, e ele ri perante tudo isso. Inclusive, essa risada ecoa no próprio personagem antecessor a ele, que é o Roger, que era o rei dos piratas anterior, que foi o homem que conseguiu ser o rei dos piratas. Então, basicamente, eles têm uma passagem de legado de maneira indireta e, ao mesmo tempo, mostra que se você quer ser o rei dos piratas, você precisa superar a si mesmo e ser o homem além do homem, onde a sua potência vai para além do sistema que te oprime, no caso ali. E aí o Nietzsche também fala sobre o amor fati, que basicamente pode ser resumido em uma pergunta. Você viveria a sua mesma vida que você está vivendo agora infinitas vezes? E aí a gente olha para o personagem Luffy, e ele viveria. Ele é um personagem que ele não olha para o passado, que ele não sente remorso ou tristeza pelo passado. Ele é um personagem que está o tempo todo vivendo no presente e entendendo que essa é a sua vida, que através dela é que ele consegue fazer aquilo que ele deseja para alcançar as suas vontades, seus objetivos. E o personagem Luffy em si ali reflete muito isso. Quando eles falam que ele nunca vai conseguir ser o rei dos piratas, ele simplesmente dá um sorriso e vai embora e continua tentando alcançar seus objetivos. Então o Amor Fati vai falar muito sobre isso, sobre reafirmar a sua vida, sobre reafirmar quem você é perante um destino que pode ser inevitavelmente trágico, mas ainda assim você ama ele porque ele é seu. E ele sendo seu, você pode dar uma risada perante ele e dizer: tá tudo bem, esse é o destino que faz parte de mim. O Superman
do Nietzsche, né, o super-homem do Nietzsche, ele acaba indo às vezes muito para uma figura solitária, uma figura que quando é propriamente dito ali, por exemplo, no livro de Zaratustra ou nos outros livros de Nietzsche, vai falar muito sobre uma figura que busca essa consciência do seu ser de uma maneira solitária às vezes, né? Só que ele mesmo vai falar em outros momentos sobre a importância da conexão humana. E o Luffy em si, apesar de ter uma diferença, de ter amizade, de ter o seu bando ali para te ajudar muitas das vezes, funciona de uma maneira que o seu bando, as pessoas que resolvem seguir ele, seguem justamente porque ele irradia essa luz, ele irradia esse sentimento de liberdade. Assim como o próprio Zaratustra vai irradiar no livro em si, que as pessoas vão seguir ele por conta própria, de certa maneira. Então, o Luffy nunca pede as pessoas para seguir ele. E quando pede, de certa maneira, é quase como se fosse uma afirmação perante algo que já está decidido, sabe, na história. Então, funciona muito mais como uma ferramenta narrativa para prosseguir a história do que necessariamente algo de fato que ele precisa, que ele necessita. Mas os amigos dele ali continuam. Então, há essa diferença. Mas ainda assim uma diferença que pouco influencia quando a gente analisa o personagem como um todo. Só que isso não é perfeito. O personagem Luffy passa por uma grande transformação e um grande desafio. Afinal de contas, existia uma transmutação perante seus ideais, transformar os seus ideais, que antes eram algo que serviam a uma moral, que eram oprimidos por uma moral sistemática, é difícil. E desafiar isso em um sistema gigantesco que se opõe contra você é pior ainda. Na realidade, nós temos um sistema capitalista e no anime e mangá de One Piece, nós temos a Marinha. E o Luffy enfrenta isso de uma maneira muito cruel. Luffy, na saga de Marineford, que basicamente é uma grande guerra que ocorre ali entre a Marinha e os piratas do Barba Branca, devido ao fato do personagem Ace, irmão de Luffy, ser preso, a gente tem ali um dos maiores eventos, se não até hoje o maior do mangá/anime, que é a morte do personagem Ace. Esse personagem que a gente acompanha durante um bom tempo nas sagas iniciais, que a gente vê que o Luffy tem um grande afeto a ele por ser o seu irmão adotivo. E aí quando o Luffy perde ele, basicamente tudo muda. Inicialmente, a gente tem ali o personagem já enfrentando alguns dilemas em dois lugares diferentes. Primeiro, quando ele vê um amigo próximo ali sofrendo por um terubito. Um terubito nesse mundo basicamente seria o burguês. Seria aquela pessoa mega rica que é protegida pelo sistema e ninguém pode agredir ou tocar nela porque o sistema a protege. Basicamente ele pode fazer o que quiser com as pessoas. Ele fere um amigo do Luffy ali. No caso, fere um dos homens peixes ali. O Luffy então mostra uma resposta com um grande soco. Então ele mostra ali uma grande amargura e ressentimento perante isso. E aí isso é importante para uma análise que eu vou fazer aqui no decorrer do vídeo. O segundo é quando seus amigos acabam sofrendo um ataque por um dos comandantes da marinha. No caso ali o Kizaru. O Kizaru ele é extremamente forte. E o Luffy, quando percebe que ele é tão forte assim, ele vê que ele está perdido, refém daquela situação e vê todos seus amigos perdendo. E isso para ele é um grande impacto. E o terceiro grande impacto é quando o Luffy perde seu irmão. E a partir disso, ele se quebra totalmente. Ele tem uma psicose no meio do campo de batalha, onde ele basicamente apaga sua mente para não deixar de ver o resto que está acontecendo ali na cena. Ele é salvo ali por um dos outros personagens, no caso o Lau, e também o Jinbe, que futuramente vai fazer parte do seu bando também. E após ele acordar, ele tem um outro ataque, um outro surto. E aí ele começa a falar, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não fui capaz de salvar meu irmão, eu nem sou capaz de salvar os meus amigos. Então esse é basicamente o colapso absoluto dos seus valores que ele tinha até então. Ele se vê perdido, ele se vê com uma alma sobrecarregada. Para ele, para o Luffy, os seus amigos, o seu irmão, eram o seu mundo. Sem eles, ele até mesmo perde o desejo e a vontade daquela liberdade que ele tentava alcançar. Então, basicamente, esse é um momento de deserto absoluto do Zaratustra, onde ele se vê desafiado perante a sua vontade, perante aquela jornada de se tornar esse homem absoluto.
E aí a gente tem uma mudança, né? Luffy, então, decide passar 2 anos treinando. Ele avisa o resto de seus amigos, que também passam 2 anos treinando, e a partir disso o Luffy ali passa em uma jornada de treinamento, que é o arco de treinamento em si, que normalmente os animes do gênero shonen têm. Mas lembra que eu mencionei a fórmula em si? Pois é, a fórmula normalmente constitui onde o personagem ganha novos poderes. E aqui, de fato, ele ganha novos poderes, eu não vou negar. Contudo, esse arco, essa fase do personagem é muito mais um arco de reconexão instintiva do que, na realidade, um arco de aumentar seus poderes. O Nietzsche fala muito sobre como a natureza, o isolamento, te ajuda a ter uma conexão e ganhar uma certa sabedoria, né? Zaratustra, por exemplo, vive em uma caverna. E isso mostra muito uma conexão com a natureza e consigo mesmo. Nietzsche também vai citar momentos onde ele passou de isolamento e de muita doença, né? Que ele era uma pessoa que sofria muito com diferentes doenças. E ele vai falar muito sobre como esses períodos de isolamento foram os períodos que ele se tornou mais criativo. E aqui o Luffy não vai ser diferente. Luffy aqui tem também um mentor, né? Como eu falei lá atrás, nessa fórmula, normalmente o personagem tem mais de um mentor que representa também uma figura paterna. Mas aqui esse mentor parte para um caminho diferente. Ao invés de mostrar para ele como ser forte, vai mostrar para ele como alcançar um equilíbrio. Ao treinar na floresta, na ilha de Rushukaina, onde basicamente ele treina inicialmente com Jinbe, entendendo o que é o Haki, né, que é esse poder que através de uma grande concentração você é capaz de liberar ele, e também treinando com Rayleigh, que é um outro mentor para o Luffy, ele então tem um entendimento maior de si mesmo. E não é que ele esquece o passado, mas ele libera o peso do passado para entender o seu presente. E que com isso ele transmuta essa ideia. Ele transmuta aquela dor em disciplina e em poder. No caso, o poder aqui é o Haki. Que o que é o Haki? É um poder que só é alcançado através do equilíbrio interno, que tem muito também a ver com conexões com a própria religião do budismo, os chakras ali, algo que é em volta dos pontos de poder e conexão do corpo humano também. E aí o Haki surge principalmente nessa parte da história, né? E aí ele vai ter um papel muito maior no decorrer dos arcos seguintes. E aí o Haki, que significa basicamente ambição, vontade, é mostrado ali como esse novo grande poder e habilidade que o Luffy vai usar. Mas principalmente não como um poder que funciona como algo reativo, de proteger. E quando a gente repara nos arcos anteriores, como o arco de Alabasta, como o arco ali de Impel Down e entre outros ali o de Skypiea, por exemplo, o Luffy é muito um personagem que ele reage quando algo ruim acontece. Quando um personagem surge desafiando o desejo dele de ser rei dos piratas, ele só reage, ele defende, ele luta quando alguém ataca, mas ele só está fazendo isso de uma maneira corporal. Aqui, após esse arco, esse treinamento, se torna um poder de reafirmação, de que serve para ele reafirmar o seu desejo e a sua vontade perante aquele mundo. Então, a partir disso, os personagens que ele encontra, como Doflamingo e Kaido, o enfrentamento com eles é muito mais um enfrentamento de reafirmação do que ele deseja alcançar perante seus objetivos. Seja o Doflamingo tendo reflexos naturais perante ele, perante o seu bando, seja o Kaido também tendo aí esse conflito entre uma pessoa que busca o ser de potência e força máxima, mas é uma força vazia, porque ele não se esvaziou no sentido de sentimentos, mas vazia no sentido de que é um objetivo vazio. O Luffy agora, ele tem esse poder para reafirmar sua vontade. Então, ele deixa de ser esse personagem que é reativo e se torna um personagem de reafirmação, que o tempo todo ali está reafirmando os seus objetivos, não importa a situação que seja. E aí a gente tem essa superação que ocorre de uma maneira superior até mesmo perante a Marinha, é esse sistema que se opõe a ele, que sim, é um sistema opressor. Sim, pode ser considerado, de certa maneira, uma ditadura, um regime ditatorial. Só que o Luffy, a superação dele aparece de uma maneira bem diferente. Nietzsche vai descrever a moral de escravo e a moral de senhor, que basicamente a moral de escravo é uma moral que
existe em plena obediência perante aquele sistema. Você é capaz de contestar aquela moral para si somente porque aquele sistema deseja que seja assim. Então, na Marinha, por exemplo, a gente vai ter muitos personagens, muitos piratas que funcionam em paralelo e existem porque a Marinha permite. Dentre eles ali os Shichibukais, que são figuras piratas que existem e estão ali de acordo com a Marinha para existirem e cumprirem ali seus objetivos. Mas, de novo, eles existem porque a Marinha permite que exista. Então, é um fator ali de senhor e escravo que ainda existe ali e que uma moral refém que você não tem controle. Então o Luffy supera isso após esse arco. Lembra que eu falei que o Luffy basicamente dá o soco em um Terubito, que basicamente é uma figura burguesa, uma figura ali que se coloca como tendo todos os direitos e prazeres possíveis que ele pode ter, e o Luffy dá esse soco de uma maneira ressentida, porque o ressentimento que ele tem ali é de que aquela figura machucou um de seus amigos. A partir desse arco seguinte que temos, quando passa Marineford e o Luffy volta depois desses 2 anos, esse ressentimento deixa de existir. Não porque ele deixa de enfrentar a Marinha, não. Se alguém agride um amigo seu, independente de quem seja, ele ainda vai reagir de uma maneira defensiva. Mas a Marinha, os Terubitos, os Shichibukais, qualquer figura de governo, de representação de um sistema, o Luffy não enfrenta, ele ignora. Porque para ele essas figuras não têm um sentido claro e não têm um sentido perante o objetivo que ele quer alcançar. Eu desejo controlar o sistema? Ok, mas isso não importa para mim. Porque a liberdade que eu quero não existe perante esse sistema. Então por que eu vou me importar com ela? Então a superação aqui também vai para além do ressentimento. O ressentimento moral que existe deixa de estar presente na sua mente. Então, com isso, toda aquela ideia que pode ser até mesmo vinculada a uma ideia de cristianismo, ideia cristã, de ser uma culpa moral, ou um ressentimento cristão, de eu odeio essa figura ideológica, ela não tem mais ali porque basicamente ele supera aquilo. E aquilo para ele agora passa a ser visto como um obstáculo e não como algo que rege as suas decisões morais. E a própria moralidade deixa de existir, se tornando um ser amoral. Então o Luffy, ele passa de ser um personagem que você entende, como alguém que segue uma justiça absoluta, que é algo que a Marinha prega, e ele quer a vida absoluta, porque para ele ser livre é estar para além do bem e do mal. Eu finalmente fiz esse trocadilho com o livro do Nietzsche, que o Nietzsche tem um livro que é chamado Para Além do Bem e do Mal. Então, para ele, ele ajuda quem quer ajudar. Ele choca e bate em quem ele quiser bater, sem seguir qualquer manual de herói. O que, de novo, pega a fórmula ali, que eu falei no início do vídeo, e reestrutura ela e coloca ela em um patamar absoluto. Ele quebra, basicamente, ali todos os parâmetros que poderiam existir. Ele eleva a 50ª potência esses parâmetros do herói. E aí, no arco de Wano, eu não vou falar do arco todo aqui, mas eu vou falar basicamente sobre o momento ali do arco, que basicamente é uma fase ali onde ele enfrenta o personagem Kaido, que é um dos principais 4 piratas desse mundo, né? E o Kaido é muito poderoso. E ele controla aquele lugar ali quase de uma maneira feudal, onde todos servem a ele, todos devem obrigações a ele. E é um lugar que ele basicamente usa como experimento de testes para as frutas, porque ele deseja se tornar a criatura mais poderosa desse mundo. E basicamente o Luffy surge como essa figura de desafio para ele. Porque para ele, como assim um personagem que ri para o perigo, ri para a morte, que eu derrubei 3, 4, 5 vezes, ainda deseja me desafiar? Porque, de novo, o Luffy vê ele como obstáculo e não como um desafio moral. Quando ele enfrenta ele novamente ali, basicamente na última luta do arco, ele de novo perde. E dessa vez é engraçado porque ele não sofre ao perder, porque ele se esforçou ao máximo e ele estava disposto a se sacrificar para alcançar aquilo que ele quer, esse desejo absoluto. Só que aí ocorre algo.
a sua fruta, né, o seu poder desperta, atinge uma nova etapa. E ele atinge o que é chamado de Gear 5, Gear 5, que no caso ali ele tem diferentes Gears, que são 1, 2, 3, 4, 5, cada um tem uma habilidade diferente. E o quinto é o último, que é a fruta despertada, quando ele atinge o poder máximo daquela fruta, e vários outros personagens são capazes de atingir esse poder máximo também. Mas o dele ali é específico, porque o poder dele é dito ser o poder mais ridículo do mundo. Os próprios ali imperadores, governadores ali da marinha, dizem ser o poder mais ridículo do mundo. E isso ocorre porque basicamente, esteticamente, né, o poder dele funciona quase como um cartoon. Ele basicamente ganha poderes do Pernalonga, onde ele é capaz de modificar a própria realidade, transformar o chão em borracha, transformar o outro personagem em borracha. Ele dá risada, ele quebra diversas vezes ali padrões estéticos, visuais e narrativos da própria história. Então ele se torna um personagem mega bobo, praticamente um Pernalonga, caso seja mais fácil você ter essa comparação. E o Nietzsche fala algo que é muito interessante em um dos seus livros, que é: o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. O que é o grande no homem é que ele é uma ponte e não o fim. Em Marineford, era essa corda quase rompendo. E quando ele atinge o Gear 5, quando ele atinge o estágio máximo dessa superação e desse valor absoluto, dessa vontade de viver absoluta, ele ultrapassa a corda. E ele basicamente começa a dançar e se equilibrar em cima dela. Tem um momento muito específico desse arco de Wano, que é logo ali entre o meio do arco e o combate final, que eles estão tendo um mega banquete, né? Fala sobre você querer ser herói, você querer fazer um grande banquete para os outros. Só que o Luffy fala algo interessante. Eu adoro heróis, mas não quero ser um. Heróis são pessoas que dividem sua carne com todo mundo. Eu quero comer a carne. Isso pode soar simples, mas tem um significado tão grande perante a história de One Piece que você não tem ideia. Na moralidade tradicional, que a gente pode dizer o que é bom, e como eu disse lá atrás sobre seja a fórmula do gênero shonen, ou seja o próprio herói trágico, como eu disse, o herói trágico tem um momento de quebra, ele não é necessariamente bom. E o gênero shonen normalmente acaba caindo para esse arquétipo do herói bondoso. O próprio gênero do ocidente também, com personagens como Superman, acabam caindo nisso. Só que aqui, o Luffy vê isso como uma perda de potência. Porque se ele der a carne por uma obrigação moral, ele está perdendo e negando o seu próprio desejo. Se ele dá a carne a alguém por uma obrigação moral, que ele tem que ser o herói, ele precisa ser o herói, aquilo deixa de ser algo que faz parte do seu desejo, da sua vontade, porque a sua vontade supera todas as outras. Então, não há uma moralidade ali, há, pelo contrário, uma amoralidade. O Luffy não é mal por ele não querer dar a carne para alguém, ele é autêntico, e o Nietzsche fala muito disso, de figuras que entendem e admitem os seus apetites, as suas vontades, sejam elas ruins ou boas, porque todos nós, como seres humanos, temos essas vontades e desejos. Temos desejos internos, vontades internas que nem sequer falamos para os outros. Então o Luffy só ajuda os outros quando isso nasce de uma vontade própria, de uma vontade genuína de afeto, de senso de amizade, de conexão, e não por um senso abstrato, seja de dever ou justiça, que parte por um senso de moralidade. E aí existe essa diferença que eu acho que o Oda, o Eiichiro Oda, criador do mangá e da história, ele coloca muito bem nessa divisão de fases. Muitas das vezes eu vejo pessoas falando: como era bom aquela fase antes de Marineford, como ficou ruim agora. Só que são sim diferentes, mas são propositalmente diferentes. Porque antes a gente via muito mais o Luffy como uma figura do Salvador. Aquela figura de pastor, aquela figura que cuida das ovelhas, aquela figura que busca cuidar das pessoas o tempo todo, mas cuidar das pessoas é algo tão frágil e tão moral que às vezes vai ser até visto como uma figura má, que tem pessoas que simplesmente não querem ser cuidadas. E a gente vai aprendendo isso ao longo dos primeiros arcos ali de One Piece, isso é muito interessante. E o próprio governo mundial tem figuras que funcionam dessa maneira ali dentro. Só que o Luffy passa dessa transformação de salvador, de herói, para libertador. Como, por exemplo, ele é chamado
quando ele atinge o Gear 5, né, de guerreiro da libertação, que se remete a um guerreiro do passado que viveu naquele mundo. Então, ele é alguém que ele quebra as correntes, que ele vai embora sem querer ter um reinado, sem querer ter pessoas desejando seguir ele, sem querer ter adoradores. Ele quer que as pessoas comam sua própria carne. E quase partindo para um sentimento quase anárquico, mas se eu falar isso vai acabar indo para outra linha de diálogo aqui no vídeo. Mas ele é alguém que quer que as pessoas tenham sua própria liberdade e desfrutem dela, assim como ele. É engraçado também perceber que essa transição vai ocorrendo aos poucos, quando a gente vai vendo ali em momentos engraçados, por exemplo, onde o Luffy briga com alguém para ter comida, ou tá buscando comida o tempo todo ali, e aí no decorrer dos arcos pós-Marineford, a gente tem vários arcos ali que termina sempre em um banquete. Tem outros arcos também pré-Marineford que isso acontece, né, de uma certa maneira, digamos assim, só que pré-Marineford é sempre assim, terminamos o arco e vamos pro próximo, mas aqui, pós, a gente tem sempre uma celebração. Isso também remete de novo a Nietzsche, porque o Nietzsche fala que o banquete, né, desfrutar de uma boa comida, é sempre uma celebração da vida também, porque isso também vai contra a própria privação do jejum também religioso, né? Vai contra essa moralidade que é empregada ali. E aí o Gear 5, de novo, remete a essa questão da vida. Ele ri perante o perigo, ele ri perante os desafios, ri de uma maneira até mesmo que ele se torna mais fluido. Fluido, literalmente, também na sua própria animação, que se torna literalmente mais fluida e muitas das vezes muda o estilo nas próprias cenas de luta que temos ali. Então, tudo isso serve para mostrar essa transformação e que ele não se torna somente um símbolo de luz que brilha por um dever moral, mas que ele transborda sua natureza. Ele tem um sentimento tão absoluto de querer viver, de querer alcançar seu objetivo, que isso transborda, isso encandece para outras pessoas, como vemos, por exemplo, no último arco recente que tivemos de Egghead. E eu falo tudo isso entendendo também que tem momentos ali nos arcos que a gente vê pós-Marineford, onde o personagem se vê desafiado ainda, ou até mesmo que ele quebra, de certa forma, entre aspas, como por exemplo, quando a gente tem ali o Luffy reencontrando seu terceiro irmão, que sim, eram 3 irmãos, né, adotivos, e aí um deles, o Ace, o Luffy, não sabia o que tinha acontecido, e aí o Luffy descobre que está vivo, o Sabo no caso. E reencontrando ele, o Luffy fala: me desculpa, eu queria ter força para proteger o Ace, e eu não tinha essa força. E o Sabo fala: tá tudo bem, eu entendo. E isso é mais uma etapa para essa superação, até ele chegar no arco de Wano e falar de uma maneira natural, como se fosse parte natural da vida dele, e ele celebrando sempre a figura do Ace. Aquela figura que a gente vê ali de uma maneira tão trágica, deixa de ser uma figura trágica e se torna uma figura de celebração. Quando a gente revê flashbacks da história dele ali no arco de Wano, é de uma maneira de celebração, sempre feliz, e isso reflete principalmente o Luffy e a forma como ele enxerga isso agora. Toda essa superação, tudo isso serve para ele alcançar essa vontade de viver absoluta que permite ele alcançar o Gear 5. Essa figura, o Nika, no caso ali, que é o Deus Sol, que é o guerreiro da libertação. Todos esses nomes, de novo, que representam essa pessoa que transborda essa verdade, essa vida absoluta que ele tem. E eu sei que até o arco final pode acontecer muita coisa. Ele vai encontrar personagens que fizeram muito mal a ele ainda, como, por exemplo, o personagem o Akainu, que basicamente deu um fim à vida do irmão dele. O Barba Negra também, por exemplo, é um desses outros personagens que vale uma análise isolada somente dele. Mas eu não estaria analisando isso daqui se não houvessem fatores e coisas que poderíamos utilizar para analisar desse ponto de vista. E como eu falei aqui no vídeo, tem esses fatores e são muito bons e merecem ser analisados. Porque o personagem Luffy deixa de ser esse herói de porcelana, ele entende que a tragédia da vida faz parte do que ela é e ele celebra o que ele viveu, ao invés de ficar triste por não ter vivido o suficiente. Ele deixa de ser esse herói que quer proteger a todos o tempo todo. De certa maneira é um herói que a marinha e o sistema deseja que seja, porque é um herói controlável, e se torna uma força da natureza, uma força imparável, como o vento ou como o mar,
e é livre dos julgamentos morais e se torna um ser amoral, superando a vontade e se tornando essa ideia do super-homem. Perfeita? Ainda não. Tem um caminho ainda para percorrer, mas cada vez mais próximo, talvez mais próximo de se tornar o Rei dos Piratas, que basicamente eu acho que é um outro nome para o super-homem, aquele que alcançou a liberdade total. Só que existe o... Só que a gente tem... Calma. Nós já entendemos o... de um governo... Não. Russo Kainai. Esse vídeo ficou tão longo que o meu celular quase deu um pau ali e eu tenho que gravar o final de novo. Aí o áudio até bugou.